De volta aqui com o SBT Pará, agora 12h12. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vai falar agora sobre patrimônio, principalmente com as mulheres. Eu quero conversar agora com as mulheres que estão assistindo aqui ao SBT Pará para falar sobre proteção patrimonial e relação doméstica. Você deve se perguntar, mas o que isso tem a ver? Isso tem ligação? Eu vou te dizer que tem e muita. Olha só, a Maria da Penha, a lei, prevê 5 tipos de violência doméstica, certo? Física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. A violência patrimonial pode ocorrer também de várias formas, inclusive privando a mulher dos próprios bens dela, ou então dos bens do casal. É aí que entra a proteção patrimonial, que garante direitos de propriedade por meio do registro de imóveis. Vamos falar mais sobre isso? A gente vai conversar agora com a Janice Amoras Monteiro, que é titular do 3º Registro de Imóveis de Belém. Doutora, boa tarde. Obrigada pela presença, pela participação aqui no SBT Pará. Como é que um simples registro de imóvel pode dar essa segurança, essa garantia a essa mulher? Obrigada, Bianca, pela oportunidade de nós estarmos falando aqui de um assunto tão importante. E cartório existe para te dar segurança, Bianca, sabe? E o registro de imóveis, o papel dele é te dar essa segurança em relação ao seu imóvel. Então, quando a gente trata dessa questão da violência doméstica e também da violência contra a mulher de um modo geral, o cartório exerce um papel primordial nessa segurança. Porque aquele imóvel que é da mulher, ele precisa ser resguardado. Então, chama muita atenção a um cartório quando, por exemplo, você vê um marido, um companheiro que por trás de uma face de cuidado quer ter uma procuração pública daquela mulher, insiste em vender aquele imóvel de alguma forma, e aquela mulher envolvida, apaixonada, de repente não está nem percebendo que está sendo vítima de um estelionato sentimental, por exemplo. Isso está na moda até, né? A gente tem visto muitos casos disso. Infelizmente, Bianca. E isso tudo vai repercutir exatamente lá no cartório. Então, quando a gente se depara com uma situação como essa, a gente acende um sinal vermelho. E daí tem a campanha do CNJ, que é exatamente esse nome, sinal vermelho, que diz que a mulher pode fazer qualquer forma de X na mão, ou com um batom vermelho, ou com uma caneta, ou qualquer outra coisa que sinalize isso. Ou mesmo, hoje, essa questão já atingiu níveis mundiais, a gente tem um sinal universal da mulher de quando ela está passando por qualquer tipo de violência doméstica ou violência contra a mulher. Então, esses sinais precisam chamar a atenção da sociedade como um todo e também dos cartórios, porque o cartório ele vai garantir patrimônio para você, segurança jurídica. Então, a partir do momento que você identificar qualquer tipo de sinal, como uma procuração pública, uma insistência na venda de um imóvel que é seu, ou de algum tipo de oneração para o banco para contrair uma dívida, dando aquele imóvel daquela mulher em garantia, isso tem que soar estranho para essa mulher. A mulher não precisa de ninguém para comandar o patrimônio dela, o dinheiro dela. Ela tem total capacidade. Mas se ainda assim ela quiser ouvir a opinião de terceiros ou do seu companheiro, que ela ouça também da família dela. Que a família dela saiba o que está acontecendo e que isso seja algo muito bem conversado dentro de uma família. Porque a repercussão disso é tremenda. E, infelizmente, a gente só vê os casos se avolumando no nosso judiciário, discutindo estelionato sentimental, violência patrimonial e todas as outras questões. Agora, doutora, muitas mulheres podem se questionar, mas como é que eu vou provar que esse bem é meu? A melhor forma é você obtendo a certidão do cartório de registro de imóveis que for competente pelo teu imóvel. Mas aí ela chega lá e fala assim, olha, essa casa é minha, quero fazer o registro. E aí o cartório vai virar para ela e vai falar o quê? Preciso de tais documentos. Exatamente. O documento que você tem nessa casa. Então, por exemplo, você fez uma compra e venda, você adquiriu por meio de uma compra e venda, então você tem a escritura pública. Você adquiriu isso por meio de uma herança, então você tem uma sentença, por exemplo, dando a você essa propriedade. E você só vai ser dono, seja em qualquer uma dessas hipóteses que eu mencionei, se houver o registro disso no cartório de registro de imóveis competente. Porque pelo nosso direito só é dono quem registra. Então não adianta nada essa mulher ter
esse documento e deixar lá debaixo do colchão. E registro no papel, né? Porque o verbal também, não, infelizmente, não conta. Exatamente. Assim como o registro verbal, também não adianta você ter o documento e deixar debaixo do seu colchão. Ele só vai produzir efeito se você levar registro no cartório que for competente pelo teu imóvel. Aí, a partir disso, você vai conseguir tirar a certidão, hoje, pelo teu aplicativo do celular, na tua casa, no teu escritório, ou indo diretamente a um cartório, você consegue gerar essa certidão que sai na hora. E aí sim você vai ter a garantia de que esse imóvel é seu e ninguém pode tirar ele de você. Agora, doutora, muitas mulheres podem se questionar, mas é muito caro. Como é que pode ter um acesso mais popular, digamos assim, a esse registro? Porque sabemos que muitas mulheres que são vítimas desse tipo de violência são mulheres de baixa renda. Exato. Então, existe algum programa social que facilite esse acesso, que permita esse registro? Sim, se isso tudo for oriundo de um processo judicial, o juiz tem autonomia para conceder a gratuidade judicial e essa gratuidade ser estendida para os emolumentos que são pagos pelo usuário quando se usa um serviço de um cartório qualquer. Tá? E quem fixa esses valores é o Tribunal de Justiça do nosso estado. Então não tem nenhuma ingerência nossa. É uma tabela que tem, é uma tabela, é tabelado para todo o estado do Pará. Então, isso é muito importante de se dizer, porque muitas pessoas realmente não têm esses recursos. Então, hoje a lei prevê esse tipo de gratuidade, sim, se for oriunda de um processo judicial. Se for oriundo de um processo de regularização fundiária feito pelo município, pelo ITERPA ou por qualquer outro órgão, também é possível a gratuidade para essas famílias e essas mulheres vulneráveis. E hoje a lei privilegia regularização fundiária no nome da mulher. Porque a mulher é a dona da casa, ela é a chefe da família. Então, o processo de regularização fundiária, preferencialmente, deve ser feito em nome da mulher. Agora, doutora, quando a gente fala patrimônio, a gente fala em bem, a gente automaticamente só associa a imóvel. Podem ter outros? Quais são esses outros tipos de patrimônio e de bens que essa mulher pode preservar por meio desses registros? Bianca, hoje você tem patrimônio de todo tipo. Você tem criptomoeda, você tem investimento em bolsa de valores, você tem móveis, carros, enfim, motos, enfim, o que você quiser ter. Então, o patrimônio, ele pode ser gigantesco dessa mulher. E ele pode estar sendo violentado de diversas formas. Porque, às vezes, não é simplesmente pegar o bem para si. É simplesmente causar um prejuízo para essa mulher. Sim. Por exemplo, você fazer um investimento numa bolsa de valores para alguém que não conhece pode ser algo catastrófico que vai colocar essa mulher numa situação financeira extremamente difícil. E é só ladeira abaixo. E é só ladeira abaixo. E daí advém todas as outras formas de violência. Então, assim, para imóvel você tem a certidão exatamente. Para a Bolsa de Valores você tem certificado da Comissão de Valores Mobiliários, que vão te mostrar isso daí, além do teu extrato junto a essa agência que você contratar para fazer esse tipo de investimento. Quando você tem um veículo, você tem um documento do Detran, Departamento de Trânsito. E daí, dependendo do bem que você está tratando, você vai ter uma forma de se resguardar e de comprovar que a propriedade é sua. Esses documentos, eles costumam ter validade? Em geral, não. Em geral, não. Por exemplo, a certidão do cartório de registro de imóveis, o imóvel sendo seu, ele vai valer para sempre. A não ser que você venda e repasse esse registro. Só que se você precisar comprovar perante terceiros, aí a certidão tem validade de 30 dias. Isso é uma disposição do nosso tribunal pelo nosso Código de Normas. Então, para você comprovar perante terceiros, 30 dias. Por exemplo, a sua certidão de casamento, ela também tem validade de 90 dias para você comprovar perante terceiros. Não quer dizer que você que casou há 10 anos atrás, você não é mais casado porque seu casamento não tem validade. Não é isso. Você vai continuar casado. Só que para comprovar perante terceiros, as certidões elas têm prazo de validade. Doutora, a senhora citou a questão do casamento. Qual é a orientação, por exemplo, para essa mulher que vai registrar esse imóvel? Ela tem o nome de casada, tem o sobrenome do marido, logo o sobrenome dele também vai constar ali. Isso pode vir a gerar alguma participação dele nesse bem? Como é que funciona em relação a isso, a quem é casado? Perfeito. Isso tudo, quem vai determinar, Bianca, é o teu regime de bens. Quando você vai casar ou vai constituir uma união estável, você tem a opção de escolher qual é o regime de bens que você quer para aquela relação. Então, assim, o mais seguro de todos é a separação total de bens.
porque mostra que as pessoas realmente estão unidas pelo amor e não com qualquer outro... Para o pessoal de casa entender, essa separação total de bens significa que tudo que for conquistado... Cada um é dono do seu patrimônio. Com o seu. Não há nenhum tipo de mistura. E o que for adquirido pós-casamento, juntos? Também é separado. A separação total de bens, como o nome mesmo está sugerindo, em nenhum momento vai misturar o patrimônio de um nem de outro. O que é seu, o que é do seu marido é do seu marido. E acabou-se. Aí existem os outros regimes, que aí sim você tem a união. A comunhão total une tudo que você casou, tudo que você tinha antes do casamento com depois do casamento. Junta tudo. A comunhão parcial é o regime legal, ou seja, não quero decidir sobre isso. Quero casar conforme a lei determina. Então, a lei determina que você não escolhendo outro regime, aplica-se a comunhão parcial de bens. Ou seja, tudo que for adquirido pelo casal após o casamento deve ser partilhado. Então, se você alterou seu nome, incluiu o nome do marido e o regime de bens for da comunhão parcial, então, necessariamente, havendo um divórcio, aí você vai ter que separar o bem e dividir entre os dois. Perfeito. Doutora, quais cartórios podem dar essa assistência a essa mulher, passar informações e fazer os registros? Todos os cartórios do Brasil hoje estão habilitados a fazer isso por meio dessa campanha Sinal Vermelho e dessa campanha mundial do símbolo da violência contra a mulher. É um pedido de socorro. Então, todos os tribunais e todos os cartórios estão totalmente habilitados a isso. Então, as mulheres não devem se calar. Mas só os de registros de nomes? Não, todos. A gente tem mais de 12 mil cartórios no Brasil hoje. É o instituto, o órgão público com maior capilaridade, como a gente fala, em todo o Brasil. Então, às vezes, numa comarca, numa cidade qualquer, pode não ter nada, mas tem um cartório. Pode ter nenhum outro órgão público, mas tem um cartório, obrigatoriamente. Então, a mulher pode se sentir abraçada e protegida pelo profissional que estiver lá. Porque todos nós estamos muito cientes e muito preocupados com esses índices que só crescem. E no nosso estado crescem mais ainda. Infelizmente, o Pará é o segundo no ranking nacional de feminicídio. Infelizmente, todo dia a gente tem uma notícia para trazer aqui. Doutora, obrigada demais pela sua participação, por ter estado conosco aqui nesse feriado. Parabéns pelo trabalho à frente do cartório. E é isso, é preciso unir forças mesmo para tentar coibir essa prática criminosa desses feminicídios. Obrigada, volte sempre. Uma excelente tarde. Obrigada.